Afinal, por que vênetos e genoveses se matavam tanto? Essa é uma curiosidade bem interessante, vamos falar sobre isso nesse vídeo. E claro, já te convido para curtir, se inscrever no canal, ativar o sino das notificações. Quer tornar-se membro do canal Lengua Amari, dar apoio e também ver lá o conteúdo exclusivo que tem. É um preço bem pequenininho aí pelo YouTube, você consegue fazer a sua inscrição no canal de membros para ter esse conteúdo exclusivo. Se você não quiser e quiser apoiar de alguma forma, também é possível doar qualquer valor lá para o Pix 54992622828, são 7 anos de Lengua Amari. Vamos lá estender um pouquinho mais isso aí, vamos juntos? Bom, o cerne da inimizade, claro, entre a República de Veneza e Gênova não era ideológico, não era religioso, porque eram duas nações católicas, mas puramente econômico, como bem sabemos. Ambas eram repúblicas oligárquicas, governadas por mercadores guerreiros, né, que viam o mar não como uma fronteira, mas como uma estrada. Era importantíssimo, né? Então, a gente tem Doge de Veneza falando no seu leito de morte: olhem para o mar, não olhem para a terra firma, né? Ou seja, para a estrada, olhem para o mar e não para o território. É o mar que vai trazer a riqueza para vocês. Então, o Império Bizantino era o grande prêmio, de fato, entre a República de Veneza e a República de Gênova. Veneza deu o primeiro golpe, mestre na Quarta Cruzada, lá em 1204, ao desviar a expedição para saquear Constantinopla, estabeleceu o Império Latino, garantindo o controle das melhores rotas e portos. A República de Gênova, sentindo-se excluída, reagiu apoiando a restauração do Império Bizantino pelos gregos lá em 1261. Em troca, os genoveses receberam privilégios comerciais exclusivos no Mar Negro, criando assim um lago genovês, digamos, né, que enfureceria de fato todos os vênetos. Bom, a tensão culminou em 4 guerras abertas entre vênetos e genoveses. A mais dramática dessas guerras, sem sombra de dúvidas, foi aquela conhecida como Guerra de Chioggia, que aconteceu por volta lá entre 1378 e 1381, onde a frota genovesa chegou a bloquear a própria laguna de Veneza. Então isso aqui foi realmente uma afronta contra a República de Veneza. Foi o momento em que a existência da República de Veneza esteve por um fio de fato. A vitória vêneta final não destruiu Gênova, mas forçou uma exaustão mútua que mudaria o equilíbrio de poder para sempre. A relação entre vênetos e genoveses era o que hoje chamaríamos de frenemies, amigos e inimigos ao mesmo tempo, mas em uma escala épica. O respeito existia, sem sombra de dúvidas, mas era um respeito nascido do medo, né? Aquele respeito do medo e do espelhamento de um e de outro, né? 2 leões lutando juntos no mar. Então havia um reconhecimento tácito entre ambas as nações de que apenas um vêneto poderia, por exemplo, no caso de Gênova, havia o respeito que apenas um vêneto poderia entender a astúcia de um genovês e vice-versa. Eles compartilhavam assim o mesmo ethos, o empenho comercial e a crença na superioridade naval. Bom, quando a gente vai lá para a identidade cultural, ambos se viam como herdeiros da civilização romana, verdadeiros herdeiros do Império Romano, mas certamente com um toque de pragmatismo moderno para aquela época, é óbvio. Então, quando a gente olha um pouco para a diplomacia que acontecia entre as duas repúblicas, apesar das batalhas, a gente consegue enxergar também uma diplomacia afiada quanto a prisioneiros de guerra. Vamos lá para um exemplo curioso de respeito que ocorreu durante um período, digamos, famoso de captura, porque a gente está falando nada mais, nada menos de um capturado célebre, Marco Polo. Marco Polo, né, foi o vêneto mais famoso que a gente tem na história, escreveu suas memórias enquanto ele estava lá na prisão genovesa. Então, o fato dele ter tido as ferramentas e também o tempo para ditar suas viagens a um colega de cela, isso acaba mostrando mesmo que em cativeiro havia um intercâmbio cultural, intelectual entre a República de Veneza e Gênova e também um respeito mútuo, porque basicamente eles poderiam fazer com que ele trabalhasse, com que ele não fizesse nada disso e sim deram esse privilégio para ele. Então, o respeito era
claro, temperado por preconceitos também. Então, os vênetos, eles viam os genoveses como individualistas, briguentos e instáveis. Já os genoveses acabavam vendo os vênetos, principalmente a República de Veneza, como uma máquina estatal fria, excessivamente burocrática e coletivista. Então, Gênova era a terra dos empreendedores audazes, enquanto Veneza era vista como a terra do sistema infalível, né? Um estado poderoso. Bom, aí, se a gente for lá um pouco para o declínio dessas duas grandes repúblicas, ironicamente, o que acabou com a briga não foi a vitória de uma contra a outra, mas a mudança do eixo do mundo. Com a queda de Constantinopla, causada pelos turcos, pelos muçulmanos otomanos, em 1453, e a descoberta das Américas, o Mediterrâneo deixou de ser o centro do comércio global. Então, as duas repúblicas, Veneza e Gênova, perceberam isso tarde demais, que enquanto eles ficaram ali se canibalizando por ilhas no Egeu, nações como Espanha e Portugal estavam tomando o Atlântico. O respeito final veio na forma de uma decadência compartilhada. Ambas as cidades mantiveram sua elegância e riqueza bancária, principalmente, mas o poder de ditar os destinos do mundo havia escapado por entre os dedos como areia. Então, a República de Veneza era o Estado, a República de Gênova era o indivíduo. Ambas eram necessárias, foram, de fato necessárias para definir o que nós chamamos de Ocidente, de Ocidente atual, Ocidente moderno, principalmente na base econômica, na verdade. A economia do Ocidente moderno foi muito moldada pela República de Veneza e a República de Gênova. Quel tempo i Genoesi vegna co gran armada par vegnar in custode la Repubblica de Venezia e vegnar a guastar il sostenimento in Marco Granardi, in Marco Granardi. Ma i veneti se vegnesti a saper questo, i sega buttati in debriada co gran core, i garma i gaiena e a sé, e i sendati a catare il nemico. Il Marco Granardi, il Marco Granardi.
Espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha gostado da música, falando exatamente desse confronto entre os vênetos e os genoveses. Te convido para estudar língua vêneta, você que é descendente de vênetos, precisa aprender língua vêneta, é um curso de vêneto e italiano, é um curso intensivo que estudamos as duas línguas, a língua do coração e a língua que é, obviamente, a ferramenta para a burocracia hoje em dia lá na Itália. Então te convido, você pode manifestar o seu interesse pelo curso entrando no grupo de WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo e também nos primeiros comentários fixados. Você entra lá, depois eu faço contato e aí você vê como é que é o curso e se quer participar. Quer reconhecer a sua cidadania? Fala com a Alma Cidadania, são muito eficientes, vão te falar a verdade. Se você quiser encaminhar seu processo, não deixe de mencionar que falou com eles através do canal Lenguamare, conheceu eles no canal Lenguamare e você vai receber um bom desconto. Quer saber mais sobre os seus antepassados? Dá uma olhada no site da Nexo Geno, Nexo com X, Nexo Geno. Você vai ver vários produtos aí, se algum te interessar para conhecer mais sobre os seus antepassados, então você pode aplicar o meu cupom Lenguamare15 para um belo desconto também. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucon.